Então, com esse exemplo, a gente viu a validade do teorema a partir de uma análise gráfica e conseguiu fazer uma análise mais aprofundada de uma localização das raízes, ou seja, uma restrição de um intervalo onde elas poderiam estar, certo? Para finalizar, pessoal, eu queria fazer só mais um exemplozinho que também trabalha com esse lance de localização e de ver quantas raízes eu posso ter em um intervalo, são as principais aplicações desse teorema. É eu ver quantas as possíveis raízes que tem no intervalo, ou, de forma alternativa, se em um dado intervalo eu posso ter alguma raiz. Tranquilo, pessoal? Vejam o seguinte, exemplo. Se eu tenho p de x dado por x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7x mais 1. Aí eu pergunto para vocês, quantas raízes eu posso ter? Vou abreviar aqui a pergunta, tá, pessoal? Quantas raízes em menos 1, 1? Beleza? Então eu quero saber quantas as possíveis raízes que eu tenho nesse intervalo aqui, pessoal. Tá? O que é que eu preciso fazer, então, dado que eu sei o teorema de Bolzano, eu olho essa pergunta aqui. Eu tenho que calcular o P de 1 e o P de menos 1. Aí eu vejo se os sinais deles são iguais ou diferentes, olho para o grau do meu polinômio e faço uma análise de quantas raízes podem estar nesse intervalo, tá? Então vamos lá, pessoal. O P de 1, ele vale quanto? 1 menos 3, vamos fazer aqui para a gente não se perder. 1 menos 3 vezes 1, mais 7 vezes 1, mais 1. Isso dá quanto, pessoal? 1 menos 3 dá menos 2. Mais 7 dá 5, mais 1 dá 6. E o P de menos 1 vai dar menos 1 elevado ao cubo, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 7 vezes menos 1, mais 1. Isso dá quanto, pessoal? Menos 1 ao cubo com mais 1 aqui eu vou cancelar, certo? Então vai embora. O que é que me sobra, pessoal? Sobra menos 3 vezes 1 mais 7 vezes menos 1. Isso dá menos 3 menos 7, que é igual a menos 10. Certo, pessoal? Vejam que o sinal trocou, né? Eu tenho aqui uma coisa positiva e aqui uma coisa negativa. Então, se o sinal trocou, eu tenho uma quantidade ímpar de raízes nesse intervalo. Tranquilo, pessoal? Então, se o grau deg de p de x, que é o grau do p de x, é igual a 3, e o p de 1 tem um sinal diferente do p de menos 1, quantas raízes eu posso ter nesse intervalo, pessoal? Eu posso ter 1, 3, posso ter 5 raízes, pessoal, nesse intervalo? Não. Se o grau do polinômio é 3, o máximo de raízes que eu tenho no polinômio todo é 3. Então, no intervalo, eu posso ter no máximo exatamente essas 3. Ou seja, esses 5 aqui não pode. Conclusão, nesse intervalo de menos 1 a 1, eu posso ter ou uma raiz ou 3 raízes. Perfeito, pessoal? Então, agradeço pela atenção de vocês e espero vocês na próxima aula, tá? Acompanhem as outras aulas de exercício e de teoria de polinômios, tá? Obrigado. Eu vou pedir para vocês acompanharem comigo agora esse seguinte exemplo numérico que eu acho que pode iluminar um pouco, esclarecer essas ideias, tá, pessoal? Então vamos lá, acompanhem aqui comigo. Se eu tenho o seguinte polinômio do segundo grau, p de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Certo, pessoal? Por que eu estou colocando um polinômio do segundo grau? Eu vou fazer uma análise gráfica dele, mostrar como é o gráfico dele, para ilustrar o teorema que a gente acabou de discutir. Tranquilo? Então vamos lá. Se eu tenho esse polinômio aqui, pessoal, quais vão ser as raízes desse polinômio? Vamos lá. O delta ele é exatamente igual a menos b ao quadrado, então dá menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 8. Então isso aqui dá 36 menos 32, que dá 4. Certo, pessoal? Ou seja, as raízes vão ser quem? Vai ser menos o b, como o b é menos 6, eu vou ter mais 6. Mais ou menos raiz de delta, o delta é 4, então raiz de delta é 2. Sobre 2a, como a é 1, 2a é 2, certo? Então, o x1 vai ser
6 mais 2 sobre 2 dá 8 sobre 2, que é 4. E o x2 vai dar 6 menos 2 sobre 2, dá 4 menos 2, que é 2. Tranquilo, pessoal? Então vamos agora fazer o gráfico dessa coisa. A gente sabe que se é do segundo grau é uma parábola. Tranquilo? Se é uma parábola, vamos lá. Suponhamos que a gente tenha eixos coordenados aqui, perfeitamente retos. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, pessoal. Tranquilo? Logo, se eu tenho uma parábola com raiz em 2 e 4, eu vou só marcar aqui 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a minha parábola ela é algo do tipo. Aqui, chega no vértice, vai, continua subindo. Certo, pessoal? Suponho que isso aqui é uma parábola. Vamos com um pouquinho de boa vontade que a gente imagina isso, certo? Mas vamos agora para o que interessa. Essa parte aqui, pessoal, a minha função é toda positiva, concorda? Porque está acima do zero aqui do y. Nessa parte aqui eu vou ter tudo negativo entre as raízes. E depois da segunda raiz eu vou voltar a ter coisas positivas, certo? Então vamos fazer algumas continhas, achar alguns resultados, pessoal. Vejam que o P de 0 ele dá exatamente 8. Perfeito, pessoal? O P de 1 ele dá exatamente quanto? 1 menos 6 mais 8 dá 9 menos 6 é 3. O P de 2 a gente viu que é raiz, ou seja, é 0. O P de 3 vai ser 9 menos 18 mais 8. 9 mais 8 dá 17. Menos 18 dá menos 1. P de 4 a gente viu que como 4 é raiz, então P de 4 é 0. E o P de 5, pessoal, finalmente dá quanto? 25 menos 30 mais 8. 25 mais 8, 33. Menos 30 dá 3. Certo, pessoal? Agora vamos observar pela visão do nosso teorema, certo? Vejam que do P de 0 para o P de 1, os sinais são iguais. Então eu tenho um número par de raízes. Vamos olhar para o gráfico, pessoal. Entre P de 0 e P de 1, tem alguma raiz? Não, né? É 0. Então está valendo, porque é para ter um número par de raízes. E 0 é par. Entre o P de 1 e P de 3, o sinal muda. Então eu tenho que ter um número ímpar de raízes. Ou seja, eu tenho que ter 1, 3, 5 e por aí vai. Alguma dessas, certo? Logo, olhando para o gráfico, a gente vê que eu tenho uma raiz aqui no 2. Então eu tenho uma raiz, 1 é ímpar. Então está valendo também, né? Do P de 3 para o P de 5 acontece a mesma coisa. Troca de sinal uma vez, então tem uma raiz. A gente vê que o P de 4 é raiz. Que o 4 é raiz. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que eu poderia observar é o seguinte. Nessa troca de sinal, eu teria que ter um número ímpar de raízes, né? Ou seja, eu poderia ter 1, 3, 5 ou por aí vai. Esse número de raízes, certo? Só que o meu polinômio é de segundo grau, pessoal. Então eu só posso ter no máximo 2 raízes. Logo, eu poderia ter 3 raízes entre eles? Não, né? Ou seja, eu vou inferir que entre o 1 e o 3 eu tenho uma raiz, certo? E, analogamente, entre o menos 1 e o 3 eu vou ter outra raiz. Então, com esse meu teorema, eu estaria localizando, determinando uma faixa menor de onde estão todas as raízes do meu polinômio. Uma está entre 1 e 3 e outra está entre 3 e 5. Tranquilo, pessoal? Olá, pessoal. Eu sou o Nilo e hoje a gente vai continuar no estudo dos polinômios com o tópico Teorema de Bolzano, tá? Esse tópico, pessoal, ele vai relacionar a troca de sinal do valor numérico do polinômio com a localização das raízes dele. Como assim? Vamos lá. Suponhamos que a gente tem um polinômio com aquele velho formato que vocês já estão cansados de ver, né? A nx elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais reticências até o a1x mais a0. Tranquilo, pessoal? O que o teorema de Bolzano vai dizer para a gente? Ele é dividido em dois casos, que dizem o quê? Se o P de A vezes o P de B é menor que zero, o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que se eu pegar dois pontos A e B, cujo valor numérico do polinômio neles tem sinal diferente, por quê? Quando é que a multiplicação de dois números é menor do que zero? Um tem que ser positivo e outro negativo, ou um tem que ser negativo e o outro positivo. Concordo?
Então, quando o P de A tiver sinal diferente do P de B, o que é que isso vai acarretar, pessoal? A um número ímpar de raízes no intervalo que é em AB, certo, pessoal? No intervalo AB que não contém, intervalo fechado não contém no AB. Tranquilo, pessoal? Analogamente, se P de A vezes P de B é maior que zero, ou seja, o que isso significa, pessoal? Que o sinal deles tem que ser igual. Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Tranquilo? Se eles tiverem o mesmo sinal, P de A e P de B, eu vou dizer para vocês que há um número par de raízes em AB. Certo, pessoal? Então, o que é que vocês têm que gravar desse resultado? Se o sinal do valor numérico do polinômio em 2 pontos for diferente, há um número ímpar de raízes entre eles. Se o valor numérico for igual, há um número par. Ou seja, se for ímpar, eu posso ter 1 raiz, 3, 5, por aí vai. Se for par, eu posso ter nenhuma raiz, ou posso ter 2, 4 e por aí vai. Certo, pessoal?